E vamos falar do Santos grandão, que praticamente está pronto para enfrentar o Bragantino domingo, lá em Bragança Paulista. Jogo que acontece às 18 horas e 30 minutos no estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista, na terra da linguiça. Mas também eu quero falar aqui dos meninos da Vila, que não tomaram conhecimento do Corinthians e venceram por 3-1 de virada. Jogo válido pelas oitavas de final do Campeonato Paulista. Com a vitória, o Santos avança de fase e agora vai esperar o adversário para poder ver com quem joga na próxima fase. Um jogo que eu não vou mentir aqui para ninguém, que eu só vi os melhores momentos, porque nesse horário de 15 horas, dificilmente eu consigo ver jogos no meio de semana. Muito complicado. Mas vi os melhores momentos. É claro que passa aqueles momentos mais bonitos da partida, mas, como se diz, o importante foi a vitória dos meninos da Vila. Enfrentar o Corinthians, a gente sabe que é sempre difícil, em qualquer situação. Para começar, os caras ainda saíram na frente com um baita gol lá do rapaz, lá um tal de Caipira. Parece eu quando morava no sítio. Caipirão. E fez um bonito de um gol, um gol muito, muito legal. Mas olha, interessante depois de tudo que aconteceu com o Santos no Sub-17 e no Sub-20, lá no Campeonato Brasileiro, onde o Santos não avançou de fase, não conseguiu se classificar entre os 8, pelo menos serve assim um consolo para os torcedores do Santos e até mesmo para o Santos, essa vitória em cima do Corinthians. Lembrando que o jogo de ida lá em São Paulo ficou 0-0 e com a vitória de 3-1, o Santos, portanto, avança de fase e agora vamos ver qual será o jogo do Santos na outra fase. Vamos ver como é que vai ser. Os gols do jogo. Aos 20 minutos, o Caipira, um bonito gol, fez um belo de um gol. Alguém vai dizer, Rodrigo Falcão estava mal colocado. Mas eu costumo sempre dizer, eu não gosto de desvalorizar aquilo que foi bem feito. E a gente tem que valorizar, sim, aquilo que tem qualidade. Portanto, o menino do Corinthians fez um bonito de um gol. Um lindo gol, jogou lá longe do alcance do Rodrigo Falcão. E olha, um gol espetacular. A gente tem que ser justo e tem que falar. Não é porque do adversário que vão falar que foi feio ou o nosso goleiro falhou. Não. Quero ver a qualidade. É isso que eu gosto de ver. É como eu sempre falo, às vezes olhar as qualidades é mais difícil, é mais fácil olhar e destruir. Então, eu penso dessa forma. Aí, aos 42 minutos, o Kenai chutou de longe, a bola desviou e foi parar no fundo do gol. Era o empate do Santos. E aí, aos 7 minutos do segundo tempo, o Matheus Xavier, que recebeu a bola do JP Sherman e acabou finalizando sem chance para o goleirão para o fundo da rede, 2-1 para o Santos, e aos 35 minutos, uma bola quase perdida lá na linha de fundo, o jogador do Santos conseguiu chegar na bola, já cruzou de primeira, e o Laurindo, o Felipe Laurindo, ajeitou a bola ganhando do zagueiro, estocou na saída do goleiro do Corinthians, fazendo 3-1 para o Santos. Um belo resultado para o Santos em cima do Corinthians. A gente tem que valorizar muito. Portanto, gostei. Hoje sim, como aquela frase do Kleber Machado, hoje sim, hoje não, mas hoje sim o Santos fez o que tinha que fazer, vencer o Corinthians para poder dar um pouquinho de moral para as categorias de base do Santos, porque às vezes tem uns resultados que a gente não entende muito o porquê que não é melhor. Essa é a realidade. O Santos que jogou com o Rodrigo Falcão, o JP Sherman, depois o Gabriel Simples, o Contreiras, o Assis e o João Ananias, depois o Pedro Ian, o Kenai, depois o Profeta, o Gustavo Henrique, depois o Cauã Pereira, o Felipe Firmino, depois o Enzo Boer,
o Robinho Júnior, depois o Felipe Laurindo, o Cauã Pereira, depois o Pedro Assis e o Matheus Xavier, o treinador, o Vinícius Marques. O mais interessante foi a descida do JP Sherman e do Robinho Júnior. É uma coisa que sempre eu falo aqui no canal, que para mim seria. Eu gostaria que acontecesse sempre isso daí. Você pega o garoto, leva para o time de cima, põe para treinar, leva para um banco de reserva. O time está ganhando 2-0, você põe no finalzinho do jogo, dá uma chance, põe para jogar 5 minutos, para você ir dando aquele incentivo nas categorias de base para aqueles que gostam que quer ver o jogador lá no alto, de repente seria muito interessante. Portanto, eu gostei disso daí, o Robinho Júnior voltar para o Sub-20, fazer esse jogo hoje, porque lá no Santos Grandão, às vezes, quando entra, é pouquinho assim. Agora, o JP Sherman, que eu não entendi muito isso daí, apesar de ter alguém falado aí que ele que pediu para jogar esse jogo no Santos, no Sub-20. Mas é um pouco meio estranho. O JP Sherman, que entrou em semifinal, final de campeonato paulista, fez bons jogos. Eu acredito que o JP Sherman está sendo um pouco desperdiçado ali no Santos. Eu acredito que o Santos vai acabar deixando o JP Sherman de escanteio, como na gíria a gente diz, e o que pode acontecer? O JP Sherman, a qualquer momento, deixar o Santos com a tiquinho de dinheiro assim, e lá na frente a gente vê de repente, um lateral direito que o Santos poderia ter aproveitado bem mais. Porque eu acredito que o JP Sherman, até no Santos Grandão agora, vai perder muito espaço ou já perdeu. Porque se não joga o Igor Vinícius suspenso, joga o Mike. Se não joga o Mike, joga o Igor Vinícius. Dificilmente o JP Sherman vai ter chance no Santos lá de cima, no Santos Grandão, como eu costumo falar aqui. Então, é um negócio que não dá para você entender o porquê que, às vezes, o próprio Santos desvaloriza o ativo que ele tem. Para mim, não que o JP Sherman, pela idade dele, ele pode sim disputar o Sub-20, mas pelo aquilo que já veio o JP Sherman, quantos jogos tem o JP Sherman no Santos Grandão? E aí, de repente, volta para disputar um jogo no Sub-20. Aí, o que aconteceu? Até que no segundo tempo, que ele foi bem no jogo, o JP Sherman foi bem no jogo, mas no segundo tempo deu espaço um pouquinho o Gabriel Simples, que é um outro jogador até interessante, um jogador alto, um jogador que é um dos batedores de pênalti do Sub-20 do Santos, é um jogador que de vez em quando está fazendo o golzinho dele, um jogador alto. Então, há umas coisas assim que você fica meio que sem entender. Por mais que eu falo aqui, que às vezes você tem que pegar o garoto da base, leva para o Santos Grandão, põe para treinar, leva para um banco de reserva, como está fazendo com o Robinho Júnior. No meu ponto de vista, não fez errado o Robinho Júnior voltar para o Sub-20 fazer esse jogo aí. Como de repente pode voltar para fazer o próximo jogo do Sub-20. Não, para mim, eu acredito que está até certo fazer isso daí, e dando chance aos poucos, até os meninos pegando aquela intimidade com o Santos Grandão, para a hora que precisar, não tremer, não ter medo, já ser aquele jogador que pode estar ali pronto para ajudar o Santos lá no alto. É isso que eu penso. Ah, meu Deus. E o Bilal? O Bilal foi apresentado hoje. O Bilal que foi até simpático com os repórteres, com o pessoal ali. É aquilo que eu já falei aqui no canal aqui. Às vezes, agora o Santos quer que chamem de Brahim. A verdade é uma só. Brahim, o Bilal, ele vai pegar como Bilal, para o torcedor do Santos é Bilal. Eu não acho nada de estranho, eu não acho nada de errado, sinceramente. Sinceramente. Porque eu, quando mais criança, eu, quando criancinha, eu conheci o Bilal por outro nome. Por outro nome. Aí depois, quando a gente vai crescendo um pouquinho mais, aí a gente conheceu como que é o nome do Bilal. Porque, para mim, o nome do Bilal, o que eu aprendi é outra coisa. Agora, Bilal é aquela história que o pessoal pôs aí, Bilal, Bilal,
mas não tem nada a ver. O Bilal ele vai virar piada no Santos se ele entrar e não fazer nada. Aí vai ser a história. Aí vai ser a história como o Biliarce, como tantos outros que foram contratados ali pelo Santos ali que não joga, que não jogaram. Aí vira piada. Agora, se o Bilal entrar ali no Santos ali e jogar, fazer gols, dar assistência, vai ser normal você olhar e falar que o Bilal fez 2 gols. Eu estou falando que o Santos vai ganhar domingo lá do Bragantino, 2-0. Já imaginou se o Bilal entra e faz o gol? Já imaginou? Já vai ganhar moral. O Bilal acabou, acabou. Tudo normal. Para mim é normal, sinceramente, por tudo que a gente faz uma brincadeira a outra, porque acredito que ele até ele simpatizou com a brincadeira, que eu acredito que ele ficou surpreso, mas isso daí foi um costume que colocaram, sei lá, no vocabulário dos que fazem piada do tal do Bilal. Então, vamos ver. Mas vai vestir a camisa 21 e de repente já vai, de repente não, provavelmente ele deve fazer a estreia dele lá no em Bragança Paulista contra o Bragantino. E o João Pedro? O João Pedro, 17 anos, menino da base também, de seleção brasileira, estendeu o seu contrato agora até dia 30 de abril de 2027. Ele que já está no Sub-17 do Santos, goleiro do Sub-17. Eu vi alguns jogos do João Pedro aí, que ele não foi tão bem. A gente tem que ser realista e falar. Mas o João Pedro passou por um momento difícil aí. Isso aí que estou falando foi depois de tudo que aconteceu com a mãe dele. Ele que perdeu a mãe dele há pouco tempo atrás aí. Então, ele não estava assim tão seguro debaixo do gol. Mas é claro que é um garoto ainda, tem muito potencial sim para crescer. E aí vai depender muito também dos treinadores que vai estar ao lado dele ali para ir sempre corrigindo algum erro dele, porque a gente vê sim que tipo, potencial ele tem sim. E não precisa dizer nada, que ele já é até convocado para a seleções de base do Brasil. Então, vamos aguardar e esperar sim que possa ser sim o grande goleiro do Santos aí para o futuro. O Santos que renovou o contrato do Arthur do Vale e agora o João Pedro também. E o Santos domingo? Quem será o time do Santos? Olha, eu estava vendo o vídeo do Lucas Mussetti e o Adonis Frias é dúvida para o jogo de domingo. É dúvida para o jogo de domingo. Pode ser definido amanhã. Pode ter aí o Alex Duarte na zaga ao lado do Luan Pérez. O Santos também, que tem outra dúvida, que o Mike ou o Igor Vinícius. Segundo o Lucas Mussetti, acredita que vai ser o Mike. Eu não concordei com ele, porque eu estou acreditando que o Vojvoda está mais para o lado do Igor Vinícius. Eu acredito que o Vojvoda está mais para o lado do Igor Vinícius. O Igor Vinícius pode começar esse jogo aí, apesar do Mike no jogo contra o São Paulo, no começo do jogo, não estava gostando, não. Mas depois eu tenho que ser realista e tenho que falar que o Mike fez um bom jogo contra o São Paulo. Ele fez um bom jogo. E o Igor Vinícius, que contra o Atlético Mineiro, quando todos esperavam que ia entrar o Mike para jogar, entrou o Igor Vinícius. Eu acredito aí que o Vojvoda está mais caidinho para o lado do Igor Vinícius. E no meio-campo, provavelmente vai ser o Barreal. Provavelmente vai ser o Barreal, é o que todo mundo está dizendo aí, que é ele que está treinando. Eu gostaria que desse sim uma chance para o Ian, mas vamos ver se também ele pode ter uma chance no decorrer do jogo. Vamos ver. Portanto, o Santos pode ter aí, ó, Gabriel Brazão, o Igor Vinícius ou o Mike, o Luan Pérez, seria o Brazão, o Igor Vinícius ou o Mike, o Adonis Frias ou Alex Duarte, o Luan Pérez e o Souza. Lembrando que o Escobar ele está suspenso. O João Schmidt, o Zé Rafael, o Barreal e o Roleiser. Lá na frente, o Guilherme e o Lautaro Dias. Portanto, vamos ver aí se vai ser realmente
essa escalação do Santos. Lembrando que outra coisa também que eu vi o Mussetti falando, o William Arão, ele pode nem ser relacionado ainda para esse jogo contra o Bragantino, e sim contra o Grêmio, que parece que é no meio de semana. Vamos ter jogos agora, começar a ter jogos do final de semana e meio de semana. Aí eu gosto. Aí eu gosto que aí não tem muito tempo de treinar, não. Embora que, pelo que a gente está vendo, o Vojvoda é diferente dos outros que passaram aí para trás. Porque passaram a remessa de treinadores aí no Santos, que os caras pegavam 30 dias para treinar, a hora que o Santos voltava para jogar, parece um cavalo que meu pai tinha, não ia de jeito nenhum, atado para caramba. E a mesma coisa dos times montados por aqueles treinadores que passaram aí para trás. Parece que os caras tinham uma nhaca danada para trabalhar, e pelo amor de Deus. Então, aí o time voltava, você achava que teve tempo de treinar. Treinar nada. Os caras voltavam mais com a tiriça do que quando parou, pelo amor de Deus. Vamos ver. Vamos aguardar agora, porque está chegando a grande hora. E eu estou acreditando mesmo que o Santos possa, sim, vencer o Bragantino domingo, lá em Bragança Paulista. Eu estou com um pressentimento que até de 2-0 o Santos vai vencer. Mas é claro, porque veio a vitória contra o São Paulo, veio o empate contra o Atlético Mineiro, onde o Santos poderia ter vencido o jogo, e veio aquele empate contra o Fluminense, que foi o primeiro jogo do Vojvoda, e aí você fica naquela coisa assim, achando que o Santos vai dar aquela engrenada. É o que está todo mundo acreditando, é o que está todo mundo pensando, e aí a gente vai também acreditar. Mas, de repente, pode ser esse negócio na minha cabeça que o Santos vai vencer por 2-0 e o Santos vai fazer um bom jogo lá em Bragança Paulista. Talvez seja até por isso daí também. Ou talvez pode ser aquilo que a gente começa a ver o Santos se ganhar corpo dentro de campo. O Santos mais justo dentro de campo. Então, vamos esperar, tomara que seja para esse lado aí mesmo. Acho que é isso mesmo. O que valeu mesmo foi a grande vitória do Santos sobre o Corinthians Sub-20 no Campeonato Paulista Sub-20, 3-1, o Santos classificado para a próxima fase. Vamos ver aí quem vai ser o adversário e quem sabe aí avançar até a final, porque certamente, se não encontrar com o Palmeiras nas quartas ou na semi, pode encontrar na final, porque os caras parece que disputa tudo que tem pela frente, os caras estão metidos no meio. Meu pai do céu, que coisa. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.